Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Vamos dar início ao nosso devocional e para começarmos vamos orar pedindo então a graça de Deus para esse novo dia. Senhor nosso Deus, Pai querido, queremos nesse instante te agradecer por mais um dia. Obrigado pela noite de ontem, pelo dia de ontem e já queremos te agradecer pelo dia de hoje. Cremos no teu cuidado, na tua proteção, na tua provisão e entendemos, Senhor Deus, que o Senhor sempre fará o melhor para nós. Em nome do teu Filho amado, te pedimos pelo nosso tempo agora devocional. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, vamos então meditar no texto de Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 12. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 12. Diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos lhe dá liberalmente e em nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da relva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor lhes prometeu aos que o amam. Nosso devocional de hoje, 1º de outubro de 2020, está o versículo Romanos 12:12, regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. O tema do nosso devocional é os benefícios da provação. Fardos, espinhos, quanto dói. Mas como são necessários? Deus não daria provação sem um propósito. E os propósitos são vários. Fortalecer a nossa fé, quebrantar o nosso orgulho, fazer-nos mais perseverantes, lapidar o nosso caráter. Quando danificados, o telhado e a parede de uma casa precisam ser consertados ou substituídos. Mas há momentos em que até os alicerces necessitam de mudança. Então Deus usa as tempestades das provações, de acordo com o tamanho do conserto a ser feito, para destruir áreas ruins da nossa estrutura. Depois, como um artífice amoroso, Ele constrói, tijolo por tijolo, o nosso coração. Mas esse tempo de reconstrução é perigoso. As fraquezas vêm à tona. A impaciência se agiganta. As tentações e dores nos confrontam. O primeiro passo, então, é orarmos sem esmorecer. Quem ama a Deus não deve andar com as próprias pernas, mas de joelhos. Ele é a nossa provisão. O segundo passo é escolhermos bem quem devemos escutar. Muitos conselheiros aparecem, alguns até vestidos de espiritualidade. Mas tenham cuidado. Apliquem os ouvidos à palavra de Deus, que nos instrui segundo a sabedoria dele. O terceiro passo se chama paciência. Paciência é mantermos em paz a nossa consciência. É confiarmos na onisciência do Pai. Ele sabe o que é melhor para nós. E nos protege, nos promete que o choro pode durar um tempo, mas a alegria vem depois. Por isso, as provações são oportunidades, não apenas que nos ensinam,
como nos amadurecem e nos aproximam muito mais do nosso Deus. A oração aqui do nosso autor é: Senhor, ajuda-me a confiar nos teus propósitos, na tua boa, agradável e perfeita vontade, especialmente quando eu passar por provações. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, temos um texto muito bom e nesse texto aqui nós temos algumas lições que podemos tirar para o nosso dia hoje e para a nossa vida. O nosso texto está em Tiago, nós estamos inclusive fazendo uma exposição na carta de Tiago, e nesse texto aqui nós vamos aprender em todo o capítulo 1 o que é que o cristão tem. Na verdade, essa é uma das lições que Tiago quer mostrar para esses irmãos que estão fugindo da perseguição, estão dispersos e têm enfrentado grandes lutas, grandes provações por amor a Cristo. E o que Tiago vai dizer é que esses irmãos poderiam ter grandes alegrias quando encontrassem provações ou quando passassem por provação. Às vezes a gente fica perguntando como é que nós podemos estar alegres por estar passando por momentos de provação. A resposta ela é simples, apesar de quando estamos passando por provação não é nada simples. O passar por provação com alegria é entendido porque as provações elas vêm da parte de Deus não com o intuito de nos reprovar ou nos castigar, mas o objetivo principal da provação, o próprio texto vai dizer, é nos preparar, é nos deixar maduros, é nos ajudar a mudarmos, a nos submetermos mais a Deus, a confiarmos mais, é restaurar a nossa fé, a nossa comunhão com Deus e inclusive também com os nossos irmãos. Então, amados, o motivo de passarmos as provações é crescimento, é amadurecimento, é fortalecimento na fé. E quando nós vamos ler o capítulo mais na frente, nós vamos ver os benefícios de passar por provações. A provação, quando é passada com louvor, diz que, no versículo 12, que esse homem será feliz, bem-aventurado, o que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, será galardoado com a coroa da vida. Então a ideia é, quando alguém, não sei se você conheceu nessa quarentena, alguma pessoa que foi para a fila do banco para receber algum auxílio aí do governo, e ele fica ali em pé, às vezes horas, fica no sol, fica às vezes com sede, com fome, e ele vai passando por todas essas dificuldades até o momento que ele chega no caixa e recebe aquele auxílio, aquele valor. Quando ele recebe aquele valor, ele se esquece inclusive de tudo aquilo que ele passou, e se necessário fosse pegar novamente outra fila, ele pegaria outra fila e passaria por tudo aquilo novamente, porque no final ele será recompensado, ele receberá um valor, um dinheiro que vai então lhe ajudar. A ideia de ter alegria diante das provações é mais ou menos essa, é ficarmos na fila, em pé, com sede, com fome, no sol quente. Mas aqui o Senhor está dizendo no versículo 12 que aqueles que perseveram, eles receberão a coroa da vida, eles serão galardoados, porque o Senhor prometeu aqueles pelo qual ele morreu. Quando diz aqui, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então aqueles que o amam verdadeiramente, nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro, ou seja, porque somos salvos em Cristo. As provações virão,
mas aqueles que permanecem vivendo em amor, e a gente entende que viver em amor é viver obediente aos seus mandamentos. A palavra de Deus diz que aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, estes são os que me amam. E aqueles que me amam serão amados por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a eles. Então, amados, diante das provações, das dificuldades, das tempestades da vida, permaneçam fiéis, permaneçam confiando no Senhor, supliquem sempre a graça de Deus, não queiram ser fortes, mas a força de vocês possam vir do Senhor. Reconheçam as suas fraquezas, as suas debilidades, deixe o Senhor moldar aquilo que Ele quer moldar, deixe o Senhor trabalhar no teu coração aquilo que o Senhor quer trabalhar, e assim confie, passe com alegria a provação, porque no final aqueles que forem fiéis serão galardoados por Deus, receberão a coroa da vida. Lembre-se que Tiago não está dizendo que a salvação é efetivada pelas obras. Não são as obras que me garantem a salvação, mas as obras é um resultado daqueles que foram salvos. É algo que deve existir na vida daqueles que foram alcançados por Cristo. Logo, entendemos que diante das provações precisamos manter um caráter cristão. Precisamos manter a nossa fé firme no Senhor, a nossa confiança nele, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você pode estar dizendo nesse momento: pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor não sabe das minhas lutas, das minhas dificuldades, para dizer que eu tenho que manter aqui uma posição de estar com alegria. O meu desejo é apenas de chorar, de gritar, de entrar em desespero. Amados, eu também passo por provações, passo por lutas, passo por dificuldades. Eu sou um ser humano como vocês. A gente, é claro que muitas vezes é atingido com coisas momentâneas e que nos pegam às vezes de surpresa. Mas uma das coisas que eu sempre tento manter no meu coração é a convicção de que Deus vai nos ajudar, Ele vai nos suprir naquilo que precisamos, e Deus sempre tem sido fiel. Ele tem sempre nos sustentado, tem sempre nos ajudado, nos fortalecido. Então, diante de todas as provações que eu passei, o Senhor me reestruturou, mudou algumas coisas na minha vida, mas principalmente o Senhor cuidou de mim e da minha família. Então, irmãos, descanse completamente no Senhor. Passem pela provação como alguém que está esperando no fim da fila uma grande recompensa. Aguente o sol, a sede, a fome, a fila, a espera, o estar em pé, o cansaço, porque no final seremos todos recompensados. E a gente vai então entender que vale a pena estar na fila esperando esse dia. Assim como nós, quando recebemos alguma coisa depois de estarmos numa fila ou de uma competição, esquecemos das dificuldades e ficamos extremamente alegres, porque estamos agora sendo premiados. Que Deus abençoe, que o coração de cada um dos amados sejam trabalhados desta forma, que haja então esse desejo no coração de permanecer fiel, cumprindo a palavra de Deus. E assim, meus amados, vamos orar e pedir as bênçãos de Deus para esse dia. Talvez você hoje possa estar enfrentando alguma provação, talvez você esteja enfrentando alguma provação já há algum tempo, e talvez hoje você comece a enfrentar algumas provações, mas que você possa guardar no seu coração, então, essa palavra, e assim honrar a Deus, mesmo diante das provações. Senhor Deus, querido Pai, nesse momento queremos te suplicar pela vida de cada um dos nossos amados irmãos, amigos, que o Senhor abençoe, direcione os nossos corações,
sempre para nos alegrarmos em Ti, dependermos de Ti, confiarmos em Ti. Que as nossas provações, Senhor Deus, sejam momentos de sermos trabalhados, possamos aprender logo aquilo que precisamos, mas que sejamos pacientes, perseverantes nas provas. Que possamos, Pai amado, entender que o Senhor tem um propósito e que no final existe uma recompensa para todos aqueles que permanecem fiéis a Ti. Obrigado por mais um dia, obrigado, Senhor Deus, pela noite. Nos abençoa, Senhor Deus, e nos dá sempre um coração grato em todos os momentos. Em nome e por amor de Cristo. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, queremos nesse momento então convidar você a estar conosco hoje à noite na Igreja Cristã Evangélica do Siqueira, às 19h30, e lá nós estaremos hoje fazendo o nosso culto de doutrina e também o nosso culto de oração. Então convido você a estar conosco, orando, aprendendo da palavra de Deus, tá certo? Às 19h30 na Igreja Cristã Evangélica do Siqueira. E aos demais que não podem estar conosco, amanhã, se Deus assim permitir, às 6h estaremos fazendo o nosso devocional matinal. Que a graça, a paz, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. Tenham todos um excelente dia. Que Deus abençoe a vida de vocês ricamente e um forte abraço no coração de todos. Até amanhã ou até a noite, se Deus assim permitir.